Este podcast é recomendado apenas para maiores de 18 anos. Sexo Explícito. O podcast para você gozar a vida. Olá, taradinhos e taradinhas! Esse é o Sexo Explícito, seu podcast para você gozar a vida. E eu sou sua apresentadora, Priscila Armani, trazendo um pouco de prazer para você hoje. O papo de hoje vai ser sobre um tema desconhecido, envolto em grande mistério, o Tantra. E eu estou aqui hoje tendo o prazer de gravar nas instalações da equipe do Prazer Sem Tabu, com os queridos Gabi Faria. Oi, pessoas! E Thiago Moraes. Ei, Priscila! Oi, ouvintes do Sexo Explícito! É um prazer estar com vocês aqui hoje. Gabi, conta pra gente um pouquinho do que é o Prazer Sem Tabu e de como que é o trabalho de vocês no Instagram. O Prazer Sem Tabu, ele surgiu da ideia de aprimorar um trabalho que já existe com um grupo de mulheres que trata da sexualidade, que trata da educação sexual, que trata da libido, do prazer, mas também do lado de cura das pessoas, né? A cura das mulheres que passam por qualquer tipo de trauma, qualquer tipo de violência. Então, um belo dia, conversando com o nosso terapeuta Thiago, eu fiz o convite a ele a começar a estudar mais sobre o Tantra para que a gente pudesse entrar nesse meio de uma forma diferente, né? Muito pouco falada, ou quando é falado de uma forma bem diferente daquilo que a gente trabalha aqui. Então veio o Prazer Sem Tabu. Nisso a gente ia começar só com um canal de YouTube, com informações, uma ideia que ainda não saiu, porque no meio desse caminho a gente foi encontrando outras necessidades, aprimorar um pouco mais o conhecimento, aprofundar nessas questões do Tantra, que é de cura, não só o prazer, tem o prazer também, e viva o prazer, né? Mas também nessa questão da cura, do autoconhecimento, de tratar disfunções, de cuidar de pessoas fragilizadas. Era uma coisa antes só pra mulher, hoje a gente também tá cuidando dos homens, né? A gente tá mostrando a capacidade corporal das pessoas no meio disso. E nisso a gente tem um Instagram que tá fazendo um ano agora, nós temos um pouco mais de 11 mil seguidores, totalmente orgânico, totalmente natural, trabalhinho ali de formiga. E nesse Instagram a gente tenta passar a maior possibilidade de informação correta sobre o Tantra. A capacidade que cada pessoa tem de atingir um nível corporal de conhecimento grande e de aprimorar um pouco mais sobre coisas da sua consciência e do seu subconsciente. Então a gente tem lá o Instagram Prazer Sem Tabu. E eu fiquei sabendo que vocês têm um outro Instagram também, não é isso? Nós temos um que não é só Instagram, que chama-se Nosso Segredo, que tem um grupo secreto só pra mulherada. Entra lá, mulherada, no Facebook, precisa ser adicionado por alguém. Temos também, dentro desse segmento do Nosso Segredo, que é mais voltado mesmo pra sexualidade e na questão do empoderamento de mulheres que necessitam de algum auxílio, mães solos, mulheres que foram violentadas, estupradas, mulheres abandonadas, assim, no meio da vida, com criança pequena, mas também muitas mulheres que buscam se autoafirmar dentro da questão do próprio prazer. Então, além desse grupo secreto, a gente tem o Instagram. Nós temos um site com vendas de produtos eróticos, que chama nossosegredo.com, www.nossosegredo.com, e temos diversos grupos no WhatsApp, cada um com um perfil diferente de mulher. E esse é 100% só para as mulheres. Só lembrando vocês que estão ouvindo que todos os links vão estar na descrição do episódio, dos perfis no Instagram, do site deles, desse trabalho super bacana que eles fazem. Eu queria perguntar agora pro Thiago, que ele contasse um pouco pra gente sobre o que é o Tantra e como que o Tantra começou a fazer parte da vida dele. O Tantra surgiu na minha vida num primeiro momento, ainda na adolescência, quando eu assisti uma entrevista de quem depois veio a ser meu mestre no Tantra, que é o Jamprem, Otávio Leal, e uma das coisas que ele falava era sobre como um jovem poderia resolver esse problema de ejaculação precoce com alguns exercícios do Tantra. Então, na época, eu procurei livros, fui estudar um pouco, conheci um pouco o Tantra, mas a vida acabou afastando. Eu e Gabriele, a gente se
nossa relação, nosso envolvimento, ele sempre teve muita relação com as lutas das mulheres, com pautas das mulheres, com questões objetivas, né, de mulheres que estão em volta dela, vítimas de violência sexual. Então nossa relação sempre teve muito essa coisa da atenção às mulheres envolvidas no nosso dia a dia. E quando ela fez esse chamado, né, para que eu procurasse me aprimorar no Tantra, aí sim eu comecei a estudar de uma forma mais efetiva, mais sistemática. E o que é o Tantra? Tantra, em primeiro lugar, é um conjunto de conhecimentos orientais muito antigo. A gente está falando de coisas aí de mais de 5.000 anos atrás, de antes de existir religiões, fundado numa sociedade extremamente próspera, uma sociedade agrícola, sem guerras, matriarcal. Isso faz uma diferença muito grande, né? Porque as mulheres têm uma coisa da sensibilidade mais aguçada. Então as práticas tântricas, elas vêm desse período, e várias coisas que a gente conhece hoje de práticas, conhecimentos orientais, os mantras, yantras, as mandalas, as posturas do yoga, o próprio yoga, tudo isso vem do Tantra. O Tantra, ele pode ser entendido como uma alavanca de expansão da consciência, ou há uma interpretação que eu gosto muito, e aí também é um grande amigo do Tantra, o Clayton, do Mundo Tantra. Ele fala muito do Tantra como duas coisas só, uma explicação muito simples de Tantra, que Tantra significa amor e consciência. Então tântrico é o que você faz com plenitude de consciência e transbordando de amor. Bacana demais. E vocês estavam conversando comigo mais cedo que vocês fizeram uma enquete no Instagram hoje, perguntando um pouco o que as pessoas gostariam de saber sobre o Tantra, não é isso? A gente fez uma enquete hoje. De vez em quando a gente faz, né, estimula as pessoas a trazerem perguntas. E esse é um processo muito interessante, porque surge de tudo. Tem um rapaz que já tem um tempo que ele vem conversando com a gente. A pergunta dele é: como fazer para que a minha mulher tradicional e conservadora, ela se abra para o Tantra? E é uma coisa muito interessante. Muitos homens, né, Gabriele, nos procuram querendo envolver, querendo fazer com que as mulheres tenham esse tipo de experiência. Da mesma forma, muitas mulheres nos procuram e querem inserir os maridos, mas os casais geralmente têm a dificuldade dessa abertura, né, de falar com o outro desse desejo, o medo de que o outro pense assim: mas eu tenho algum problema, ela não está satisfeita comigo, ele não está satisfeito comigo. E na verdade não tem nada disso. O Tantra, ele possibilita que as relações, elas tenham muito mais intensidade na intimidade, no prazer. Então não é uma questão de ter ou não ter problema. Se tiver problema, pode ajudar, mas é muito mais do que isso. É alcançar um nível superior de êxtase na relação. Então essa foi uma das perguntas, e várias outras perguntas. Você quer falar um pouquinho, Gabriele, sobre algumas das perguntas? As mulheres perguntam muito sobre libido, não é, amor? Pois é, tem essa questão dos homens querer que as mulheres se insiram e das mulheres quererem inserir os parceiros. Existe essa balança aí, né? Essa diferença. Mas as outras perguntas que a gente recebeu e que é unânime, assim, todas as vezes que a gente faz enquete, essa pergunta aparece. O Tantra ajuda na libido? O Tantra auxilia para que eu tenha vontade de sentir prazer, para que eu tenha vontade de transar? Sim, o Tantra auxilia. Só que existe uma diferença entre o Tantra te auxiliar na libido, te auxiliar no prazer, e o Tantra ser sexo. Existe o sexo no Tantra, que é o Maituna. A gente pode até falar um pouco sobre isso, mas o corpo, ele tem muitos sentidos. A gente tem 5 sentidos e o Tantra trabalha esses sentidos através da própria energia. Então, através de sessões tântricas, não apenas na questão da massagem completa, mas na sensorial, nas meditações, em todo o processo que o Tantra envolve, você tem sim a capacidade, qualquer pessoa que não tenha um problema de saúde orgânico, né? Tudo isso é feito através de uma conversa. Ele auxilia sim na questão da libido da mulher. Ela pode aumentar a libido, tanto feminina quanto masculina. A gente também tem demanda de homens que têm problemas em relação a isso. Então, trabalha sim essa energia, aumenta e muito a questão da libido feminino. Também tem uma questão muito importante, né? Tem gente que nos procura e fala: eu sou muito tarada, eu sou muito tarado e eu consigo, através do Tantra, trabalhar isso. Consegue também, né, Thiago? Sim. Essa questão, muitas pessoas às vezes têm um problema que pode ser um problema momentâneo, pode ser crônico, da compulsão sexual. E essa também é uma questão que o Tantra pode auxiliar.
né? Hoje a gente vive um período, a era Tinder, que muitas vezes as pessoas entram num processo de compulsão sexual e cada dia tem que ter sexo com uma pessoa diferente e nunca tão satisfeitas, né? Pode transar todos os dias, mas não se saciam, né? Não é uma relação que causa plenitude, que causa saciedade. Então, uma das coisas muito importantes é a gente compreender que a experiência sexual, ela precisa de ter intensidade. A superficialidade da experiência sexual, ela pode ser interessante em alguns momentos, mas ao longo da vida as pessoas precisam de uma saciedade maior, de uma intensidade maior. Então, a intimidade é o que permite isso, né? Você conhecer o corpo da sua parceria amorosa, ou que seja 2, 3, 4 pessoas, mas essa intimidade é importante para que a saciedade ela aconteça. Quando as pessoas entram no processo de cada dia ter que transar com uma pessoa diferente, ela não se sacia porque o que ela está procurando não é o sexo, não é o orgasmo, é alguma coisa que ela ainda não descobriu que está faltando na vida dela. E o Tantra é implacável no autoconhecimento. Quando a pessoa começa a fazer práticas tântricas, seja meditação, seja exercício de respiração, seja recebendo massagem, ou seja no Maituna, a pessoa entra num processo de autoconhecimento que ela vai encontrar ali no meio do caminho as suas sombras, os seus fantasmas, os seus monstros, e vai ressignificar, vai reelaborar aquilo de uma forma que seja saudável para ela. Então essa questão da compulsão sexual é uma das questões que aparece pra gente nos processos terapêuticos. As pessoas associam muito o Tantra à necessidade de resolver problemas da sexualidade. O Tantra é fenomenal nesse aspecto. É a forma de terapia mais adequada ou mais eficaz para resolver problemas relacionados à sexualidade. Mas o Tantra vai muito além da questão da sexualidade. Quem está escutando deve estar pensando assim, mas afinal de contas, o que eu posso esperar de uma sessão de Tantra? O que me espera quando eu chego para uma sessão? Como que é? Pelo que eu passo? Se a Gabi puder responder pra gente. Porque, a gente tá aqui falando do Tantra, dos benefícios, de tudo que ele pode trazer, mas acho que tem muita gente pensando assim, e aí? Eu vou levar um óleo? É uma massagem? O que é, afinal de contas, em termos práticos? Eu posso estar muito enganada, mas se o Thiago fosse direcionado para essa pergunta, a primeira resposta dele seria: não espere nada. Porque é o encontro consigo, é o que você tem dentro de você. Se você procura o Tantra, se você faz esse investimento e olha nisso como uma terapia, seja numa sessão avulsa ou no processo terapêutico, você se entrega verdadeiramente para aquilo, certo? Então, o que você vai esperar? Aquilo que você está disposta a dar. Porque não é o terapeuta que vai fazer você sentir prazer. O Tantra pode proporcionar orgasmos femininos de até 40 minutos. Assim, seguido, fora a quantidade de orgasmos e sensações orgásticas que você é capaz de sentir em qualquer parte do seu corpo. Mas muitas pessoas perguntam pra gente, principalmente mulher, eu vou gozar? Uai, não temos como dizer se você vai gozar. Você está disposta a permitir que o seu corpo se entregue ao prazer? Sim, porque existe processo de cura também através do prazer, né? A gente tem as catarses, a gente tem as sombras, como o Thiago disse, mas a gente também tem a parte boa dessa brincadeira toda, de todo esse investimento de autoconhecimento. Eu não tô falando aqui de investimento financeiro, mas investimento em você mesmo, que é uma coisa palpável. Se você não puder cuidar de você, você vai cuidar de quem? Como que você vai ver as coisas? Então, assim, o que esperar do Tantra? Aquilo que você está disposto a se entregar. Você está disposto a se entregar pela metade? Você vai receber metade daquilo que seu corpo é capaz de fornecer. Porque quem fornece o prazer, as catarses, o choro, as gargalhadas ou até sensações muito mais intensas é o seu próprio corpo. O terapeuta está ali para conduzir a sua energia, para conduzir a sua sessão dentro daquilo que você se permite vivenciar. Então, assim, tem pessoas que chegam aqui, eu assisti diversos vídeos e eu vi as pessoas tendo várias reações, eu também quero isso. A gente explica. É a primeira vez que você tá fazendo? Você não vai ter isso. Você pode ter? Pode. As chances são grandes? Não. Porque essa primeira sessão, você ainda tá me conhecendo, né? No caso do Thiago, ainda tá conhecendo o Thiago. Tem aquela trava, assim, por mais que a gente tenha os exercícios, até a pessoa ir se soltando, a pessoa ir se conhecendo, se permitindo. Muitas das vezes as pessoas saem daqui falando, eu preciso de mais.
eu realmente achei que me conhecia, mas eu não me conheço. Porque o nosso prazer, principalmente feminino, a gente direciona muito a responsabilidade ao homem. O homem não transa direito, o homem não me fez gozar, mas isso é uma coisa nossa. O nosso orgasmo é responsabilidade nossa. Quantas mulheres não se masturbam? Quantas mulheres chegam aqui numa idade já madura que nunca teve um orgasmo, casadas? Ou então só tem orgasmo sozinho, ou só tem orgasmo clitoriano, só tem isso e aquilo. Então, o que esperar do Tantra? Nada além daquilo que você se permite viver. Então, se você se permitir viver, minha filha, você pode esperar um mundo de coisa. Fora isso, é o que seu corpo está disposto a te entregar naquele momento. E no caso de fazer uma sessão ou várias sessões, isso é uma escolha do paciente? Isso é uma escolha de vocês? Como que funciona para vocês chegarem nesse consenso? A nossa sugestão é sempre que a pessoa faça pelo menos mais de uma sessão. A primeira sessão é um momento de você conhecer um pouco o terapeuta e conhecer o processo de sessão. Quando a pessoa chega, ela é recebida, a gente faz uma conversa de acolhimento para ter informações, saber um pouco da história da pessoa, o que ela se permite, o que é possível trabalhar na sessão. É muito comum a gente receber pessoas que sofreram violência sexual na infância ou já na fase adulta, e a gente precisa ter um cuidado especial com essa pessoa, porque senão a gente acaba reforçando o que ela já viveu em outros momentos, e a gente está aqui para cuidar da pessoa, para acolher a pessoa. Então a gente faz essa conversa de acolhimento, depois a gente faz um exercício de respiração, de relaxamento, e a massagem ela vai variar. Numa primeira sessão a gente sempre recomenda que a pessoa receba só a massagem que a gente chama de sensorial, ou pranapratista, que é o nome mais tradicional, né, e original dessa massagem, que é uma massagem que trabalha a ativação dos fluxos energéticos de todo o corpo, mas não há uma tensão na área genital. Essa é uma massagem que a pessoa não precisa estar nua, ela pode receber com biquíni, com sunga, com a roupa leve. Então é uma massagem que não depende de nudez, que a gente sugere numa primeira sessão. Tem pessoas que já chegam dispostas a receber toda a massagem sensorial e a massagem Yoni. Yoni é templo sagrado, que é a massagem feminina, ou a Lingam, que é bastão de luz, que é a massagem feita nos homens. Se a pessoa se sente à vontade para isso, ok, mas fazer mais de uma sessão é muito importante, porque a pessoa, se ela não tem nenhum bloqueio, ela vai conseguir ir muito além. Quando a gente fala muito além, é um número maior de orgasmos, é uma duração maior desses orgasmos e uma intensidade muito maior dessas sensações. Agora, se a pessoa tem um bloqueio, é importante que ela vá vivendo essa experiência aos poucos, que ela não se force, que não seja uma coisa que ela vá repetir padrões de violência, às vezes que a própria pessoa se permite, né? Mas que ela vá aos poucos se permitindo a sentir o toque, a perceber a sutileza do toque. Aí sim, à medida que as coisas forem avançando, ela ter a experiência orgástica, que pode acontecer na massagem sensorial, ou pode acontecer na massagem Yoni ou Lingam, né? Mas fazer mais sessões contribui para que a pessoa vá desenvolvendo essa sensibilidade de uma forma mais consistente. E aí não vai ser só uma experiência da massagem, mas é uma coisa que ela vai levar para a vida dela. Você falando, eu fiquei pensando assim, já teve algum caso que vocês pensaram assim, nossa, acho que esse caso talvez não seja pro Tantra resolver, talvez seja uma outra questão, um outro momento? Me bateu essa curiosidade enquanto você estava falando. Olha, Priscila, a gente não considera que o Tantra seja a solução para todos os problemas do mundo. A gente sempre pergunta para as pessoas, quando elas nos procuram, quando é alguma questão de disfunção sexual, se a pessoa já procurou um médico, já procurou resolver aquelas questões no médico. É muito comum que a gente oriente as pessoas a procurar psicólogos, a procurar outras terapias integrativas. Constelação familiar é uma coisa que é muito comum a gente recomendar as pessoas fazerem ou receber uma sessão de reiki. Cada ser tem uma série de necessidades. A gente não chega a recusar o atendimento. A gente muitas vezes recusa fazer alguma coisa específica. Então, por exemplo, a massagem Yoni. É comum que eu recuse fazer a massagem Yoni, que eu vire para a pessoa e fale, em função do seu histórico de vida, das coisas que você já viveu, das dificuldades que você tem, a gente não vai conseguir trabalhar a sua questão em uma sessão.
Se a pessoa nunca teve orgasmo na vida, se ela tem uma série de traumas, que ela já fez terapia durante anos, não vai ser uma sessão de tantra que vai resolver aquilo. A gente tem que ter responsabilidade de não prometer uma coisa irresponsável. Então a pessoa primeiro faz uma coisa mais leve, faz uma sessão de massagem sensorial, ou uma sessão de meditação ativa, ou mesmo uma sessão de respiração consciente, pode ser uma terapia do renascimento, alguma coisa assim, para ao longo do processo ir chegar ao ponto de ter condição de fazer uma massagem Yoni ou uma massagem Linga, sem que aquilo seja uma violência contra a pessoa, que ela esteja preparada. Então é muito comum que clientes nossos façam 2, 3, 4 sessões antes de chegar nessas massagens do elemento fogo, né, que são as massagens mais sexuais. Agora é interessante uma coisa, né? A gente associa muito a Yoni e a Linga ao orgasmo, mas a massagem sensorial ela tem um potencial orgástico muito grande. Então, para nós é muito importante trabalhar essa sensibilização de todo o corpo. A pele é o nosso principal órgão, o nosso maior órgão capaz de nos dar prazer. Então, a gente precisa ativar essa sensibilidade da pele para que o orgasmo seja pleno, para que não seja simplesmente o orgasmo genital, mas que seja um orgasmo do corpo todo. E aí tem uma coisa, a Gabi fala muito bem disso, é que no Tantra a gente faz uma diferença muito grande. O que é orgasmo e o que é ejaculação, né? Nós homens temos mania de achar que ejaculou, a gente gozou. Às vezes a ejaculação não acompanha uma sensação de êxtase. Essa sensação de êxtase ela é muito mais importante. E ela pode, no caso de nossos homens, acontecer o orgasmo, acontecer sem necessariamente ejaculação. E aí a gente pode ter vários orgasmos durante uma prática, ou a gente pode ter, inclusive, orgasmos sem a necessidade de nenhuma estimulação genital ou nenhuma estimulação no corpo, né? Uma das práticas que a gente vem trabalhando ultimamente é o chamado orgasmo pensado, orgasmo sem estimulação física, né? Então o Tantra permite uma variedade muito grande. Agora o importante é a pessoa tem os passos a seguir, não adianta atravessar, atropelar o processo. Chegou com uma dificuldade, vamos trabalhar aquela dificuldade, vamos trabalhar aqueles bloqueios para que ao longo do processo a pessoa vá cada vez mais se permitindo sentir prazer de forma mais intensa e de forma mais natural. Gabi, você estava falando mais cedo sobre o caso de algumas mulheres que vocês recebem que têm traumas, né? Que chegam aqui muito travadas, às vezes nunca tiveram um orgasmo, às vezes já tendo vivenciado várias relações e vários pontos da vida, assim. Você teria talvez algum conselho para dar para as nossas ouvintes, assim, que às vezes estão nessa busca interior por algo diferente nas suas relações e que talvez enxerguem no Tantra uma possibilidade disso? Olha, o autoconhecimento é a ferramenta mais poderosa que o ser humano tem. A partir do momento que a gente se conhece, ninguém segura a gente. É um poder interno muito grande. Eu passei por uma transformação muito grande através do Tantra. É uma luta interna que a gente tem de mudar. Porque mudar não dói. O que dói é sair daquela zona de conforto mais confortável que ela esteja. Então, o que eu posso dizer, e isso eu posso te falar com garantia, isso não serve só para as mulheres, também serve para muitos homens que aparecem aqui, que também têm os seus bloqueios, né? Ou que chegam com uma cabeça muito diferente, uma visão muito diferente do que é o Tantra. O Tantra, ele cura a alma, o coração, ele cura o corpo. Das feridas que você possa imaginar e das feridas que você não possa imaginar. O que eu tenho, assim, pra dizer de coração pra todas as pessoas que estão ouvindo e que têm receio de conhecer o Tantra, que tem uma visão errada do que muitas vezes é comercializado através do Tantra, se permita. Procure um espaço sério. A gente está aqui localizado em Belo Horizonte, no bairro Santa Teresa, mas se estiver em outro local e não tiver como chegar aqui, procure um local que trate o Tantra como uma terapia. O Tantra como uma busca do autoconhecimento mesmo. Eu até ia te perguntar isso, porque eu imagino que tenha muita coisa no mercado que se oferece como Tantra e como que a pessoa vai saber que aquilo ali é algo sério, assim. São coisas que a gente pode observar. Primeiro, pergunte. As pessoas falam
falam muito pra gente assim, mas é minha primeira vez, eu tô com medo. Tanto eu quanto o Thiago, a gente sempre fala muito, vem cá conversar, sem compromisso, não precisa pagar nada por isso. Conhece a gente, conheça o nosso trabalho, além de acompanhar virtualmente, né? Conheça a gente, conheça o nosso trabalho, a gente te mostra o nosso espaço, a gente te mostra as ferramentas que a gente trabalha, a gente tira todas as suas dúvidas. Não precisa tomar decisão na hora. A gente não força as pessoas a isso, a gente não cobra antecipado pra isso. Então, assim, a pessoa pode tomar decisão na hora e fazer a sua sessão? Pode. Pode tomar decisão meses depois, como já aconteceu, né, Thiago? E voltar? Pode. Então, o mais importante, antes de chegar e fui indicada porque a fulana, pode ter sido bom pra fulana, mas pode não ser um ambiente que você se conecte com a energia. Então, o interessante é, primeiro vá, converse, pelo menos é isso que a gente sempre propõe aqui. Vem cá, conversa, vem conhecer, vem entender. Se você sentir a vontade, você faz, tanto no mesmo dia quanto depois. Procure saber sobre as formas de higiene do local, se os terapeutas, gente, isso é muito importante. Se os terapeutas que vão te atender utilizam luva, porque, por exemplo, não todos os casos masculinos, mas existe também, mas praticamente todos os casos femininos, durante o trabalho na Yoni ou no Linga, existe um aparelhinho que a gente usa, que é um bullet, que é uma vibração para ativar várias coisas ali. Ele precisa estar muito bem higienizado, ele precisa estar com preservativo, né? Então, todos esses cuidados, a forma como você é recebido, a forma como você é acolhido, isso é uma coisa que eu acho fundamental. Quando você for conversar, se você for, vou fazer uma sessão hoje. Eu vou lá, vou conversar. Faça questão de conversar com quem vai te atender. Independente se você preenche uma ficha, se você vai fazer uma anamnese, converse com quem vai te atender. Porque assim, olho no olho, você consegue sentir se a energia vai bater. Então, assim, eu falo muito para as pessoas, conecte-se. Vai fazer tantra? Vai. Mas vai pensando em você. É um momento seu. Não é um momento seu e da sua terapeuta ou do seu terapeuta. É um momento seu. Seja egoísta, se dê aquele momento. Seja verdadeiro durante a conversa, porque qualquer brechinha ali, o trem pode desandar todo. Se entregue verdadeiramente corporalmente. E isso eu não tô falando só na questão de uma massagem completa, com Lingam e Yoni. Não é na meditação mesmo. É nos exercícios de respiração, seja numa sessão de renascimento, seja no orgasmo pensado, que é sem toque, seja o que for. Tudo que a gente se propõe na vida, a gente tem que se propor a fazer bem feito. Então faça entregando verdadeiramente a você. Procure um local que você sinta que a sua energia bateu. Nossas portas estão abertas, espero que todo mundo bata a energia com a gente. Mas é isso. Foi muito bacana conversar com vocês hoje e eu queria saber se vocês teriam alguma dica final para os nossos ouvintes, alguma coisa que eles possam fazer para gozarem mais a vida. Bom, Priscila, quero agradecer a oportunidade, agradecer você ouvinte que está nos escutando. Tem uma frase do Osho, que ele é uma frase que expressa muito Tantra, que em resumo é o seguinte: na dúvida, faça o seu coração vibrar. Se você sente que falta alguma coisa na sua vida, que você pode fazer sua energia fluir melhor, que você pode ter mais plenitude nos seus prazeres, procura conhecer o Tantra, procura saber, procura se experimentar, mesmo que você não vá fazer uma sessão de terapia com ninguém, que você não vá fazer um curso, mas procura experimentar o seu corpo, experimente os ritmos diferentes da sua respiração, experimente tocar o seu corpo com creme, com óleo, ouvindo uma música que te deixe tranquilo, que te deixe feliz. Experimente se amar como verbo, experimentar o amor por si. Esse é o primeiro ponto. Se a gente se ama, a gente pode amar outra pessoa, né? Tinha um grande mestre, Jesus, ele falava: ama ao próximo como a ti mesmo. Ou seja, primeiro você tem que se amar, aí depois você pode amar o próximo. Então, se ame. Eu acho que essa é a principal mensagem que eu gostaria de deixar para cada ouvinte. Tem algo a acrescentar, Gabi? Não é muito diferente, não. Como eu disse anteriormente, a questão do autoconhecimento empodera todo mundo. Então, se eu tiver que dar um conselho para todo mundo, é se conheça. Permita-se tocar, mas não foque só no órgão genital. Gente, as dobrinhas do nosso joelho, do nosso cotovelo são milagrosas. O pescoço, então, lá. O que eu posso dizer pra vocês é: se conheçam. Ninguém vai dar prazer pra você melhor do que você mesma. Ou você mesmo. Se conheça, se permitem. E através do autoconhecimento, o amor próprio transborda. E aí você consegue doar amor pra tudo quanto é lado. Só isso que eu quero dizer. Quero agradecer muito você, Priscila, pelo convite. Agradecer a todos os ouvintes que estão
estão ouvindo e um abraço enorme para todo mundo. Bacana demais. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não deixe de mandar a sua pergunta anônima sobre sexo e sexualidade pelo perfil do podcast no Curioscat, curioscat.me/pod sexo explícito. E você também pode entrar em contato pelo nosso e-mail sexoexplicitopodcast@gmail.com. É isso. Esse áudio é para pedir desculpas porque em alguns momentos da entrevista o microfone deu um pequeno problema porque a gente não estava nas condições ideais. Então, em alguns momentos vocês escutaram uns barulhinhos de microfone. Eu também preciso ponderar que desde a entrevista o Instagram do pessoal do Prazer Sem Tabu sofreu um problema. Sigam eles lá no @PrazerSemTabu2. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se toca. Hoje eu trago umas dicas interessantes para você se tocar. Dicas para você aprender um pouquinho e dicas para você se masturbar gostosinho. A minha primeira dica é de um canal do YouTube. Não vou dizer especialista, porque ela não é sexóloga. Ela é ex-BBB. Olha que bizarro. E ela participou da 14ª edição do Big Brother. E ela atuou profissionalmente 11 anos como cam girl. Cam girl, pra quem não sabe, é aquela mulher que fica em frente à câmera e ela fica nua, ela faz posições, depende do que o cliente quer. E a galera paga, a galera dá incentivo em dinheiro, isso é uma cam girl. E eu estou falando da Clara Aguilar. A Clara Aguilar, ela tem um canal no YouTube e ela fala um pouco em vídeos sobre como foi ser cam girl por 11 anos. E ela também faz vídeos com outras temáticas, revelações de uma atriz pornô, que ela entrevista a Mia Lins, que é uma atriz pornô conhecida. Ela fala sobre ninfoplastia, que é quando você opera a sua pepeca. Ela fala sobre dicas para dar o cu gostoso. A Clara Aguilar, ela fala de diversos assuntos, todos relacionados a sexo, e são vídeos que, mais do que excitantes, eles também são interessantes, assim. Então, para você que tá querendo pensar um pouco mais, dar aquela pimentadinha e matar alguma curiosidade, eu recomendo bastante o canal dela. Mas lembrando que ela não é sexóloga, ela não é uma especialista, ela não é médica. Então, assim, dependendo do que você quer, da dúvida que você tem, ou do que você tá buscando, talvez não te atenda. Ela é só para dar aquela pimentinha mesmo, que é o objetivo do Se Toca, né? Pra gente se tocar gostoso. Agora eu vou dar uma outra dica, na verdade são duas dicas, que vai pra você que gosta de uma putaria no meio do trabalho. Às vezes durante o dia você tá assim meio entediado e você só quer dar aquela visualizadinha só pra dar aquela apimentadinha, aquela estimulada na imaginação. Às vezes você quer mandar pra sua parceira, pro seu parceiro. São 2 perfis no Twitter de sacanagem, de putaria, mas que eles também têm ilustrações e vídeos que falam sobre casais. Esses são perfis héteros, gente. Mas se vocês souberem de canais no YouTube, ou no Twitter, ou no Instagram, que trazem conteúdo interessante dessa temática, que é LGBT, por favor, me recomendem, que eu quero recomendar aqui. Como eu tenho essa vivência, é a vivência que eu trago, mas eu, pelo amor de Deus, gente, última coisa que eu quero é ser heteronormativa. Então me tragam, por favor, boas recomendações. Me mandem lá no sexoexplicitopodcast@gmail.com canais que falam sobre sexo, putaria relacionada ao universo LGBT. Agradeço desde já. No Twitter, as dicas que eu quero dar, obviamente, não são recomendadas para menores de 18 anos. A primeira arroba é ILovePutariaSOS, bem didático, né? Mas essa arroba ILovePutariaSOS tem fotos, tem vídeos e varia o conteúdo, desde casais de namorados se beijando, bonitinho, trocando rosas, até
vídeos de meninas sentando gostoso, meninas sem roupa, tudo muito assim, não produzido, com uma cara mais amadora. É claro que a gente sabe que no fim das contas, tem muita coisa dessa indústria que parece amadora, mas não é. Mas tem fotos interessantes, é estimulante, é bacana de ver. Então, às vezes, né, você só quer que a sua namorada pense um pouco fora da caixinha, ou você só quer que o seu namorado tenha ideias mais picantes ao longo do dia, lembre de você, lembre daquela sentada gostosa que você deu ontem à noite, você pode mandar essa arroba pra ele e falar, olha que interessante essas imagens. Tem imagens muito bonitas de mulheres de lingerie, com os peitos de fora, mas também tem imagens de casais em sua rotina de café da manhã, com o rapaz com a mão em cima da bunda da esposa. Então, assim, tem de tudo. E eu gosto bastante desse @ILovePutariaSOS. E tem um outro também que é mais voltado para o que acontece quando você está só você e seu digníssimo, sua digníssima assistindo Netflix, que é o @NetflixandSex. Parece específico, mas não é. São pessoas em cenas comuns, deitadas na cama, assistindo televisão, ou deitadas na cama, deveriam estar assistindo televisão e estão fazendo outra coisa. Que delícia, né? Então, é bem interessante você passar as imagens e ver casais comuns em poses que te fazem pensar em largar a Netflix pra lá e fazer outras cositas mais. Tem até dica de playlist de músicas pra trepar. Então esse @NetflixandSex é bom também. Beleza? Então essas foram as dicas dessa semana. Além do @podsexoexp no Twitter, eu também recebo dicas pelo Sexo Explícito Podcast @gmail.com. Me manda, gente, por favor, não deixa eu pagar de heteronormativa não, tá bom? É isso. Quem conta um conto? O conto que você vai ouvir agora é de autoria do escritor carioca Gustavo Lacombe. Ele me cedeu esse texto muito gentilmente. Muito obrigado, Gustavo. E você pode conferir esse texto e outros trabalhos do Gustavo no Instagram @depoisdaquela-hora. É um Instagram bem legal. As coisas que o Gustavo escreve são bem bacanas. E interpretando o conto de hoje, nós temos o Thiago Correia, do Pistolando Podcast. Quero agradecer muito ao Thiago por essa bela interpretação desse conto e dizer que eu conheci o Gustavo Lacombe através do Milambi. É uma dica que eu já dei aqui. É um Instagram bem legal. Se eu não me engano é @Milambi_Lambi. Então vocês procurem lá. Também é bem bacana o Instagram do Milambi. Espero que vocês gostem do conto e eu queria pedir para vocês uma gentileza. Eu tô me divertindo muito fazendo a curadoria desses contos, buscando na internet textos para serem interpretados, mas eu queria muito, muito mesmo que vocês que estão me ouvindo me mandassem as histórias de vocês também. Eu acho que de repente poderia ficar interessante se a gente trocasse essa ideia. Então, se você tiver alguma história picante na sua vida que você já vivenciou, ou alguma fantasia, algum conto que você escreveu, alguma ideia, algum áudio que você quiser mandar, fica à vontade, assim. Eu tô aí explorando essa seara pouco explorada ainda na podosfera de contos eróticos, então qualquer contribuição que você quiser me mandar, pode mandar lá pelo sexoexplicitopodcast@gmail.com, beleza? Espero que vocês gostem do conto de hoje e da interpretação do Thiago. Eu lembro de você e o meu pau fica duro logo. Procuro o celular, mando uma mensagem, mas não há o que fazer. Não vai ter como extravasar essa vontade como eu queria. Você me diz numa mensagem que queria também, e eu logo lembro das suas pernas em cima de mim, seus cabelos na minha cara e várias outras coisas e posições que me levam ao delírio.
aos sorrisos de quem há muito tempo não sentia tudo isso. É que você me acende tão facilmente que eu sempre acho possível encontrar o meu manual de instruções debaixo do teu travesseiro. As mãos formigam e é uma pena não ter o teu quadril para afundá-las. A conversa esquenta pelo celular, mas hoje eu tenho achado tão sem graça receber um nude que nem insisto muito. Eu gosto do ao vivo. Prefiro ler as coisas que você faria comigo do que ver só uma foto. Meu desejo era de entrar no avião e cair de paraquedas do teu lado. É tudo o que o corpo me diz. Não podendo fazer muito, você apenas me encoraja, como eu também já te encorajei outras vezes, dizendo, bate uma pra mim. Lá vou eu pro banheiro. Eu, você e as nossas lembranças. Eu, você e aquela vez que eu desliguei o ar só pra gente suar junto. Eu, você e aquela foda na frente do espelho. Eu, você e a memória de te dizer, você é uma máquina. E parecia mesmo, quase uma ninfa. E eu tentando me virar pra te saciar. Lá vou eu, você e tudo que eu me lembro misturado com a saudade que eu sinto e o seu sorriso na foto de perfil. No final, já meio bobo, chego à conclusão de que você não precisa de muita coisa para me deixar a flor da pele. Teu sorriso dúbio já provoca em mim 1000 sensações. Teu jeito de olhar nessa hora quase fechando os olhos. É foda ter esse tesão todo em mim e não ter você aqui para gastar comigo. Chegamos ao fim de mais um Sexo Explícito. Foi bom pra você? Com vinhetas produzidas por Cafeína do Papo Delas, logomarca e artes visuais da Júlia Brasolin e trabalhos técnicos e edição do Mogli, do Galera do Hall. Se você gostou deste podcast, por favor, deixe seu comentário no iTunes, assim você faz com que outras pessoas conheçam o meu trabalho, que ainda está recém-nascido na podosfera. Eu me despeço aqui agradecendo a todo mundo que me ajudou a fazer este programa de hoje e te aconselhando a sair por aí e gozar a vida. Um beijo! Edição Jungle Boy.